E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. É isso mesmo que vocês viram aí no título. O Flashpoint já aconteceu no Snyder Cut. Duvido? Vou mostrar aqui para vocês, através de indícios, que essa teoria vale. Mas antes, é claro, eu peço a ajuda de vocês aí para deixar o seu like e deixar a sua inscrição. E a gente continua cada vez mais trazendo vídeos maneiros para vocês aqui. Então, já de antemão, muito obrigado e vamos lá. Sempre bom frisar aqui que a teoria da conspiração, nesse quadro, eu faço uma teoria baseada em alguns indícios que eu vejo em alguma obra da cultura nerd. Não necessariamente essa teoria vai acontecer, mas ela é um exercício de imaginação. É uma conversa de nerd para nerd. E a ideia é que a galera ache interessante o que eu vou colocar aqui, tá? Bom, então para quem não tem conhecimento, o Flashpoint, ou como traduzido aqui no Brasil, Ponto de Ignição, é uma saga das histórias em quadrinhos da DC, em que o Flash ele viaja no tempo. Ele tenta impedir o assassinato da mãe dele. E ele consegue. Ele vai lá e impede o assassinato da mãe dele. Só quando ele retorna ao presente, ele fez uma bagunça no universo da DC. Heróis deixaram de existir, muita coisa. Aconteceu muitos problemas. E ele teve que a saga se dá, ele tendo que se desdobrar para desfazer a burrada que ele fez. E mesmo assim ele não consegue fazer isso direito, no final das contas. Mas vamos nos ater a essa questão. Flash viajando no tempo, tentando alterar algum evento, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês que isso já está acontecendo, já aconteceu no Snyder Cut. E se a gente não sabe se vai ter uma continuidade aí, a questão do Snyder Cut, né? O Warner, DC e o Zack Snyder nessa briga aí. Mas se quiser utilizar essa premissa, dá para fazer muita coisa nessa questão da viagem do tempo do Flash. Só lembrando aqui, já houve uma viagem do tempo feita por Flash antes do Snyder Cut, que era no filme Batman vs Superman. Lembrando a cena, o Flash, o Barry Allen, ele aparece para o Bruce Wayne e dá um aviso sobre o futuro para o Bruce, né? Com relação ao Superman, com relação a Lois e tudo mais. Nós não vamos entrar nesse mérito não, mas já vimos uma viagem do tempo, o Flash do futuro, aparentemente de alguns anos no futuro, vindo falar com o Batman, o Bruce Wayne. E o Bruce Wayne nem conhecia ainda o Barry, nem conhecia o Flash. Isso no filme Batman vs Superman. Tá. Então, nós temos o filme, tanto Liga da Justiça quanto o Snyder Cut, né? O Liga da Justiça e o Snyder Cut, tanto de 2017 como esse agora. Nós temos esse encontro do Bruce com o Barry e o recrutamento, né? E quando eles conversam, o Bruce Wayne fala pro Barry: ah, então você é rápido. Aí o Barry fala: você está simplificando as coisas. E aí ele explica a questão do poder dele. É tipo uma camada de realidade dimensional, que parece manipular o espaço-tempo. Eu chamo de força de aceleração. Agora vamos voltar ao filme Snyder Cut, né? Bom, aqui vai ter um spoiler, tá? Eu fiz já um vídeo sobre o Liga da Justiça e Snyder Cut que eu não dei spoiler, mas aqui eu vou ter que falar para poder falar sobre a minha teoria. No final do filme, todos que viram sabem, tem aquela cena em que eles estão tentando, vamos dizer assim, separar as três caixas maternas, e o plano é que o Cyborg acesse o interior das caixas, e para isso ele tem que ter um impulso no Flash, uma carga de energia muito alta para ele, né? Então a ideia era essa. Em determinado momento as coisas dão errado, o Flash se fere e toda a aceleração que ele tinha juntado ele perde. E aí, uma mitagem muito maneira do Flash, tudo parecia perdido. Apesar de Superman estar ali derrotando o Lobo da Steppe, o portal para Apocalipse estava sendo aberto e já dava para se ver o Darkseid. E é nesse momento que o Flash ele
começa a falar. Eu vou ter que quebrar minha própria regra, eu vou ter que ir muito além da velocidade da luz. E aí nesse momento ele se move e a gente consegue entender que ele na verdade está voltando no tempo. Só que ele está voltando no tempo, quando ele sai do ponto em que ele está, ele inclusive se cura, né, o seu ferimento, e ele sai do ponto em que está até o local onde está o ciborgue ali de frente para as caixas maternas e também o portal lá para o Darkseid. Ele, naquele trajeto, vamos dizer assim, ele volta aproximadamente, vou chutar aqui, uns 10 segundos, não mais do que isso. Ele voltou no tempo uns 10 segundos. É possível perceber que enquanto o Flash viaja no tempo, as ruas que haviam sido destruídas estavam se reestruturando. Mas isso não é efeito da viagem no tempo. Por quê? Porque, como eu disse, ele viajou ali no tempo uns 10 segundos no passado, vamos colocar assim. E aquela rua havia sido destruída há muitos minutos atrás. Assim como a ponte em que o Lobo da Steppe estava lutando com os outros heróis ali. Ela havia sido quebrada e quando o Flash passa, a ponte vai se reestruturando. Assim como as ruas, os postes, os prédios vão se reestruturando. Então aquilo não é um efeito da viagem no tempo. Não é porque assim, aquilo estava destruído há um segundo atrás, como ele voltou um segundo, aquilo se reconstruiu. Não. Na verdade, enquanto ele estava viajando no tempo, vamos colocar assim, ele, na verdade, ele estava reestruturando aquela realidade. Ele estava reestruturando aqueles materiais. Então isso é como se fosse um efeito colateral dessa força de aceleração que o Barry tinha falado com o Batman. É uma dimensão que altera ali o espaço-tempo. Então esse é um efeito colateral à questão dele viajar para o passado. É um efeito colateral da força de aceleração. Aí eu lembro para vocês, e no filme do Batman vs Superman, que ele viajou não foi alguns segundos, ele viajou anos para o passado. Acredito que seja anos, né? Sei lá, de repente meses, mas bastante tempo. Qual foi o efeito colateral da força de aceleração do Flash nessa viagem do tempo aí? O que ele reestruturou nessa viagem? O que ele alterou? Como ele interviu na realidade? Então, eu acho que ele já fez alguma diferença, já produziu algum efeito na realidade, ele já alterou de alguma forma. Só o fato dele viajar. Mesmo que, independente do aviso que ele deu para o Bruce, só o fato da viagem já fez uma alteração na linha temporal. E isso se confirma quando no final do filme nós temos aquele encontro lá no futuro caótico, como o Batman começa a conversar com o Coringa. E o Coringa diz ao Batman: eu me pergunto em quantas linhas do tempo alternativas você destrói o mundo, porque não tem coragem, estou substituindo pelo palavrão, né, para morrer de uma vez. Então aí, nesse diálogo do Coringa com o Batman, nós já temos ali que eles já têm consciência de que essas viagens no tempo do Flash estão alterando a realidade. E de repente ali, o plano deles não era nem lutar contra o Superman, tá? Porque eles ali, todos eles juntos, de repente não iam conseguir. O Batman, o Coringa, o Deathstroke, a Mera, o Cyborg e o Flash, provavelmente eles não iam conseguir derrotar o Superman, não sei. Mas o Batman até fala ali, vamos dar continuidade à missão e tal. Então o objetivo deles ali de repente era outro, o objetivo de repente era uma nova viagem no tempo. E pelo que o Coringa deu a pista ali, o Flash está fazendo viagens no tempo para tentar consertar esse futuro caótico aí. Agora é uma questão que a Warner pode aproveitar isso ou não, depende da continuidade que eles vão dar ao Snyder Cut. Então a minha teoria é: o Flash já alterou a realidade nessas viagens que ele faz, viagens no tempo. E
se a Warner quiser aproveitar isso, ela pode adaptar a saga Flashpoint e querer mudar, fazer toda uma mudança no universo de heróis da DC. A desculpa está aí. O Flashpoint com essas viagens no tempo do Flash. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram da teoria? Acham que tem alguma possibilidade de funcionar? Funcionar, eu acho que até funciona. Agora, se a Warner e DC vão colocar isso em prática, já é uma outra questão. Deixe sua opinião aí, deixe sua opinião sobre outros assuntos que vocês queiram que eu aborde aqui no canal. E é claro, continue participando, deixando seu like, sua inscrição, fortalecendo o canal para que a gente cresça cada vez mais. Então, meu muito obrigado e até a próxima.